Olá, seja bem-vindo ao Fórum, que hoje reflete sobre o quanto a palavra vulnerabilidade vem ganhando espaço no judiciário brasileiro. Ou seja, a percepção de que uma pessoa, por alguma razão, apresenta a situação que a deixa suscetível a sofrer ataques. O que diz a Constituição e a legislação? A vulnerabilidade independe da idade, do sexo, da cor ou da condição social. Quando uma pessoa se encontra nesse tipo de situação, pode ser afetada em diversas áreas, envolvendo de assuntos financeiros a questões emocionais. Quem está aqui no estúdio conosco para nos ajudar nessa discussão é o delegado Helder Pedron e também a coordenadora-geral dos direitos da pessoa idosa, Neuza Pivato Miller. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo, vamos assistir a uma reportagem que trata sobre o assunto. Todos são responsáveis pela pessoa idosa. O Estatuto é claro, é dever do cidadão denunciar casos de violência contra a pessoa da terceira idade. Mas é bom lembrar que a agressão não é somente aquela que fere e deixa marcas visíveis na pele. Violência psicológica, então aquela humilhação, o filho que fica humilhando, que fica ameaçando, que fica chantageando, isso é violência. Né? Exploração financeira, aquele que pede o dinheiro emprestado o tempo todo ou que se apropria dos bens do idoso, faz um monte de empréstimo consignado na aposentadoria, isso também é violência financeira. Mesmo com as punições e esclarecimentos sobre a lei, ainda são frequentes casos de maus tratos contra o idoso no Brasil. Todos vamos envelhecer, né? É um processo natural, né? É universal, então a gente até fala que só não vai envelhecer quem morrer jovem, né? Porque é um processo que todos nós vamos passar por ele. E é importante a gente se cuidar para chegar lá bem, né? Para poder também desfrutar da velhice. Mas a vulnerabilidade não é exclusiva dos idosos. Crianças também tendem a ficar em situação de vulnerabilidade social com frequência. Essa vulnerabilidade leva a muitas crianças e adolescentes a buscar as drogas, a praticar atos infracionais, muitas das vezes a mandos dos responsáveis. Todas essas crianças e adolescentes que estão nessa situação de vulnerabilidade social, então são predispostas ao crime. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui conosco. Doutor Helder, a reportagem mostrou idosos e crianças. Mas quem é que pode ser considerada uma pessoa vulnerável? O que diz a lei? Olá, Flávia. Quero agradecer a nossa oportunidade de participação no seu programa. Bem, a vulnerabilidade é caracterizada por uma circunstância pessoal ou uma condição pessoal ou uma circunstância que a pessoa está inserida. Então, você tem uma criança que pode estar abandonada ou que não tenha o suporte dos pais, ela está numa circunstância, numa condição de vulnerabilidade. Doutora Neuza, e de que forma a Constituição prevê a proteção dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade? Na verdade, hoje nós temos legislações específicas, né? Tanto a criança, o adolescente, quanto mulheres, quanto população idosa. Né? Nós temos o Estatuto do Idoso, que mudará seu título para pessoa idosa para respeitar a questão de gênero, e o Estatuto da Criança e Adolescente e a Lei Maria da Penha. Então, nós temos legislações. A Constituição Federal ela é mais genérica nesses casos. E esses instrumentos legais, essas leis aprovadas a pedido da própria população, que essas populações, de alguma forma, se organizaram para produzi-las, para fazer com que o Congresso as aprovasse, isso trouxe um cuidado como um todo, uma proteção como um todo para essas populações. Né? A Constituição, de forma geral, se nós vamos trazer para a questão do idoso, ela diz que a família, o Estado e a sociedade têm a incumbência de proteger essa população. No caso da população idosa, ela não é uma população vulnerável per si, ou seja, ela é uma população sujeita a vulnerabilidades. Ela não se torna vulnerável porque alcançou 60 anos. No caso dos países em desenvolvimento, 60 anos e países desenvolvidos, 65. Então, nós temos essas situações colocadas hoje. E a população idosa ela se torna vulnerável a partir do momento que ela é submetida a situações de preconceito, né? E de violações, de modo geral, tanto na sua situação pessoal quanto na questão de finanças, né, que nós temos hoje
casos bastante frequentes nesse sentido, a questão que alguns não consideram violação, e nós temos discutido muito, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito internacional, que é a questão da não visibilização e a questão do preconceito. Doutor Helder, a doutora Neuza falou aqui da violência financeira e a gente mostrou na reportagem. Além dos idosos, que outro tipo de população também está sujeito a essa violência? Bom, uma população que está sujeita a essa violência, que nós vemos no nosso dia a dia, são as mulheres em situação de violência doméstica. Muitas delas, por um prevalecimento do companheiro, acabam se submetendo aos seus desejos, né, que muitas vezes causam um sofrimento a ela. Então, existem mulheres que às vezes sustentam os próprios vícios do companheiro diante de situações de ameaça, humilhações e até mesmo, casos mais graves, lesão corporal, né? Então, assim, nós temos esse grupo das mulheres que no nosso dia a dia sofre bastante esse tipo de violência, esse tipo de situação, inclusive de abuso financeiro. E o que o Código Penal prevê sobre esse tema? Nós temos uma lei específica, que é a 11.340 de 2006, que é a Lei da Violência Doméstica, a Lei Maria da Penha, que veio ao mundo jurídico para promover um melhor sistema de proteção das mulheres. Então, ela vem acompanhada e aplicada em conjunto com o Código Penal, e ela enrijece as penalizações do Código Penal. Por exemplo, proibindo a aplicação da Lei 9.099 de 95, que é a lei dos juizados especiais, nos casos de violência doméstica. E no caso da violência financeira, a pessoa que pratica isso é um crime, né? Ela pode ser punida também. Sim, se ele estiver, de alguma forma, constrangendo ou abusando da sua condição e submetendo a mulher a esse tipo de situação, ele pode ser punido. Existem vários tipos penais que podem ser aplicados ao caso. Voltando a falar um pouquinho da pessoa idosa. Quando ela não tem condição de gerir os seus próprios bens, como é que é feito esse processo? Quem pode ser nomeado para tratar disso? Dependendo da situação, nós temos o cuidador primário, né, que seria a pessoa mais próxima dela. No caso de uma pessoa adulta, né, seria a busca pela curatela dessa pessoa, quando ela não apresenta condições de gerir sua própria vida, né, a sua situação, seu ato civil. No caso de criança e adolescente, normalmente são os pais ou o parente próximo, e caso não haja parente próximo e alguém das relações, aí o próprio Ministério Público pode, ou o juiz, determinar de que uma pessoa assuma esse cuidado, essa proteção, porque há necessidade do cuidado em relação, no caso de criança, da tutela, há a necessidade de prover a escola, dos cuidados com a questão cultural, da questão psicológica também, dada ao Estado, e uma série de questões da vida, gerir inclusive o próprio patrimônio, caso o tenha, né? E para a pessoa adulta, nós temos situações em que o cônjuge, né, em primeiro plano, poderia assumir, ou então os filhos dessa pessoa, em caso de não haver, e nós temos muitos casos. Às vezes, o juiz determina que, no caso, um curador assuma esse papel. Uma pessoa fora da família. Fora da família. Essa pessoa que é responsável por gerir esse patrimônio, por cuidar dessa pessoa em situação de vulnerabilidade, se ela não faz, ela pode ser responsabilizada, até criminalmente? Sim, ela pode ser responsabilizada. Claro que esse tipo de conduta, às vezes, pode ser um pouco difícil de restar comprovada, mas existem alguns tipos penais que podem ser aplicados ao caso, né? A partir do momento que ela assume essa responsabilidade de gerir o dinheiro de outra pessoa, ela também assume uma responsabilidade, né? Inclusive penal. Existe o processo de prestação de contas, por exemplo. Isso é um processo bastante difícil e não, na maioria das vezes, ele não ocorre dentro do tempo previsto, que para criança e adolescente, normalmente, 3 a 6 meses, a prestação de contas. No caso de adultos,
ela é mais, digamos assim, flexível, né? E a cada 6 ou a cada 1 ano a prestação de contas. Isso ocorre pouco, né? Porque nós temos um sistema também bastante sobrecarregado nesse sentido. Então, precisamos avançar nesse quesito. Nessa questão da aplicação do dinheiro, da administração do dinheiro, não apenas com relação às instituições que assumem esse encargo, mas muitas vezes dentro do seio familiar. Quando um idoso está sob os cuidados de algum familiar e esse familiar começa a administrar ou desviar esse dinheiro recebido. Recurso, que a gente vê sendo noticiado frequentemente também. É o que mais ocorre. Exatamente. Mesmo que informalmente ele não tenha assumido esse encargo perante a justiça, mas na prática é o que muito acontece, né? Algum familiar fica com a responsabilidade de cuidar do idoso, mas com um interesse financeiro de se apropriar da pensão, do eventual vencimento desse idoso. Agora, quando acontece também o caso de violência física dentro de casa, contra crianças e adolescentes, é caracterizado também vulnerabilidade? Sim, porque a criança, pela condição dela, ela está submetida ao poder das pessoas mais velhas. Mas no caso de violência, então, ela é sim considerada vulnerável e nós temos um sistema de proteção também à criança, temos os conselhos tutelares que têm atuado muito firmemente nesse sentido. E também o aspecto criminal, né? No caso das crianças do sexo feminino, elas têm ainda uma proteção a mais, que é a Lei Maria da Penha, que é aplicável a esses casos também. E falando agora de pessoas com deficiência, quando elas são recusadas pela família, caracteriza abandono de incapaz? Sim, o abandono de incapaz, começamos por aí, né? Se vierem a acontecer outras consequências, outros resultados dessa conduta, podemos ter crimes mais graves, né? Então, mesmo esses incapazes, eles estão protegidos. E a grande questão aqui é com relação à denúncia, né? Nós temos um sistema de denúncia, o Disque 100, que me parece também se aplica a esses casos. Sim, nesses casos. Nós temos o Disque Direitos Humanos, 100, que ao longo desses 3 anos de implantação, ele vem sendo apropriado pela população. E os números têm gerado polêmicas na sociedade. Por quê? Em 2011, eu vou citar exemplo do módulo idoso, né? Em 2011 era desconhecido, 2012 era pouco conhecido, 2013 a população como um todo, em âmbito nacional, se apropriou desse serviço, ou seja, passou de fato a assumir para si a responsabilidade também de fazer as denúncias. E nós tivemos um boom de denúncias muito grande. Nós chegamos a 189% acima de outros módulos a denúncia em relação à pessoa idosa. E isso, nós tivemos várias compreensões a esse respeito, especialmente das delegacias especializadas em âmbito nacional, de que haveria aumentado a violência contra a população idosa. E não é essa a questão. Aumentaram as denúncias, ou seja, a população que antes observava a violência e não tinha a quem recorrer, passou a denunciar, porque não há necessidade, inclusive, da pessoa se identificar. Ela pode fazer a denúncia anonimamente. E ninguém deve se calar, não é mesmo? Claro. Vamos fazer uma pausa e voltamos logo após o intervalo. Estamos de volta ao fórum. O nosso assunto hoje é a proteção de vulneráveis. Doutora Neuza, de que forma a Lei Orgânica de Assistência Social tem ajudado nesse tipo de proteção? A Lei Orgânica, ela é um marco, na verdade, em relação à população vulnerável, porque ela traz uma série de avanços e garantias, especialmente garantias, tomando como referência agora, já que falamos muito pouco sobre pessoa com deficiência, uma pessoa com deficiência ela pode recorrer a processos garantidos pela lei, também a lei orgânica, e tem o benefício em relação a isso. Creio que a população como um todo tem um papel fundamental, que é o da fiscalização e da denúncia. Que aqui estamos falando de 2 tipos de informação. Isso. Tanto da própria vítima ou da família, né, ter acesso aos programas, assim como da população em geral,
de saber qual é a ponte, qual é o mecanismo para oferecer uma denúncia, por exemplo. Agora, é importante também que as pessoas usem esse canal com seriedade, né? Tem que Sim. denunciar quando tem um motivo para denunciar, não é mesmo, doutor Helder? Exatamente. É claro que a gente trabalha com um certo grau de erro, né? Às vezes as pessoas procuram os serviços, fazem as denúncias, entendendo que há algum tipo de situação que deve ser averiguada, mas quando você vai verificar, era uma mera impressão ou... Às vezes a situação é outra e às vezes há a negação. Esse é um problema bastante grave. E como comprovar? Porque muitas vezes a pessoa que sofre aquela violência, ela tem medo de denunciar e ela nega. Especialmente porque é o Como familiar comprovar? que viola. Normalmente, a violência, especialmente contra a criança e contra a população idosa, ela ocorre na família. Não é? E quando, normalmente são vizinhos ou amigos ou alguém ou algum familiar que não mora naquele ambiente, está num outro ambiente, e ele denuncia, especialmente quando é a mãe, né, a mulher, que é a vítima, há um alto índice de negação do processo. Por quê? Pela vulnerabilidade, porque entendem que vão precisar continuar naquele espaço, porque ela gerou esse ser, que normalmente é filho homem que viola, pelas estatísticas das denúncias do Disque Direitos Humanos, é filho homem, na grande maioria dos casos, e ela se sente corresponsável por aquele processo, ou seja, ela é mãe e foi capaz de gerar um ser que hoje a viola, né? Que comete atos de violência contra ela. E dá para a gente saber qual é o tipo de população mais vulnerável ou depende muito da situação que a pessoa está vivendo? A gente verifica que a população que normalmente está mais vulnerável é a população mais carente, né? Mais vulnerável porque normalmente tem menos educação, tem menos acesso à saúde, menos acesso ao lazer, e esse conjunto de fatores gera uma propensão à criminalidade, à violência e aos conflitos. E as políticas públicas, doutora Neuza, têm ajudado a melhorar nos mais diversos setores aí que aparece a vulnerabilidade? Sim, a prova disso é o que a ONU disse recentemente, né? Nós saímos do mapa da pobreza. Então, isso significa que houve avanços significativos e estamos, creio que, priorizando a grande maioria da população. Né? E as políticas têm respondido, até porque não são programas que simplesmente o Estado cria e oferece à população. Normalmente são processos que vêm da sociedade civil, que vêm na exigência de um quadro de mais garantias. A gente falou aqui muito sobre violência física, violência financeira. É preciso deixar bem claro que a violência psicológica também é um grave problema, né, doutora Helder? Ela também caracteriza que está colocando a pessoa em situação de vulnerabilidade? Sim, uma criança que está sendo constantemente submetida a humilhações, por exemplo, ela vai ter consequências pelo resto da vida. Não apenas a questão das humilhações, nós temos ameaças, temos injúrias, enfim, uma série de condutas que podem ser enquadradas na questão da violência psicológica, moral. E o mesmo ocorre com a população idosa, o mesmo ocorre com a população com deficiência, né? E, às vezes, um olhar já é razão de constrangimento e de um estado de não tranquilidade e de desrespeito perante um quadro de normalidade, de situações como nós temos, especialmente nas escolas, quando nós falamos de pessoas com deficiência, crianças com deficiência e crianças. Hoje em dia nós temos um sistema de bullying que opera de uma maneira violenta nas escolas. Por quê? Também porque nós temos hoje um padrão estético vigente que gera um problema muito grave, especialmente com as meninas na escola. Isso cria problemas de saúde, isso gera mal-estar
E isso gera depressão em muitas meninas e meninos também, dependendo da situação. Bom, para encerrar, eu gostaria de saber de vocês o que precisa avançar ainda mais na legislação, na busca pela proteção aos vulneráveis. Doutor Helder. Bem, como eu havia dito, nós temos que instrumentalizar o Estado. Aquele Estado que está no cotidiano das pessoas, aquele Estado que está acompanhando do lado da vítima todos os dias, 24 horas. No caso, seria a Polícia Judiciária. Então, nós temos que repensar com relação às medidas de eficácia imediata, que são acompanhadas pela Justiça e pelo Ministério Público, mas que poderiam ser determinadas pela Polícia Judiciária. Então, como, por exemplo, afastamento do lar, retirada de arma de fogo, encaminhamento para uma casa de abrigo, eventualmente, são o que eu diria para uma inovação muito positiva. E sim, esses instrumentais, eles precisam ser acessados de modo geral. Quando se fala da população feminina, nós tivemos um grande avanço com o último projeto lançado, de que se está em processo de construção de casas, casas de direitos em todos os estados. Um avanço enorme, porque é muito difícil para uma mulher que às vezes não tem condições financeiras e com algumas crianças, né, filhos, sair de casa, que às vezes ela não se encoraja a fazer a denúncia. E, às vezes, várias delas voltam para a casa dos familiares, com crianças, etc. E tal. A partir do momento que existem instrumentos onde elas podem ser acolhidas e encaminhadas, muitas vezes, até profissionalmente, para buscar a sua autonomia, elevar a sua estima, porque muitas vezes ela sai de um processo desse extremamente violada, né, nos seus direitos. Então, creio que nós estamos avançando, mas ainda precisamos alcançar a todos os municípios, a todos os rincões desse Brasil, né, esses espaços, esses direitos, a informação, que é fundamental, e a participação da sociedade, porque sem ela nós não vamos chegar a esses espaços, né? Muitas vezes uma vítima, ela precisa de alguém que sequer tem qualquer relação. Então, nós temos hoje instrumentos que são referência. A Lei Maria da Penha, o Estatuto do Idoso, são referências mundiais hoje. Nós estamos construindo na OEA, e eu faço parte do GT, um instrumento jurídico vinculante, que é a Convenção Interamericana, que no caso dos indígenas, das mulheres, nós temos a Convenção de Direitos Humanos, estamos criando, então, um instrumento específico da população em âmbito internacional. E temos brigado muito nesse fórum para que aquilo que no Brasil já se tem como garantia no Estatuto do Idoso possa valer na convenção que a gente está construindo. A exemplo disso, que gerou discussões homéricas, é o processo de priorização na tramitação dos processos e priorização de acesso a serviços, que nos custou um dia inteiro, porque convenção, como todo mundo sabe, é preciso que haja consenso entre os países, né? E os países diziam que isso não era possível, né? E se surpreenderam muito quando eu mostrei o Estatuto do Idoso e de que ele já estava vigorando há 10 anos. Então, nós precisamos entender que tempos são esses. Quando se envelhece, nós temos outros tempos, outras sistemáticas, e é preciso que a sociedade como um todo entenda quais são as características da população, tanto em relação à criança, à juventude e à população idosa. Né? Isso não vale só na relação dos direitos mais específicos, mas de modo geral, né, nesse sentido. Então, valorizar a população idosa significa, e criança, e mulheres, e de modo geral a população, significa também repensar um pouco qual é a nossa conduta hoje, qual é a nossa postura hoje diante de um ser humano, porque creio que nós precisamos avançar nesse sentido. Bom, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. Nós chegamos ao final do programa de hoje. Eu conversei com o delegado Helder Pedron e com a coordenadora-geral dos Direitos da Pessoa Idosa, Neuza Pivato Miller. Quer rever este programa? Acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. Envie um e-mail para fórum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!